amigo do canal do On The Clock, tudo bem com você? Espero que sim, espero que esteja tudo bem, que você esteja descansado ao fim dessa temporada da NFL. E eu aproveitei para descansar, tirei meus diazinhos de férias e estou de volta com os vídeos aqui no canal do On The Clock. E agora, claro, vamos falar de franchise tag, vamos falar de free agents, mas vamos falar principalmente de draft, a draft season chegando. E para você, então fica um recado, para você que ainda não comprou, já está na pré-venda o guia do draft do On The Clock. Para quem não conhece ainda, é um guia em que a gente analisa 200 jogadores, faz o nosso scout desses jogadores, né, coloca lá a nota para cada um, os pontos positivos e negativos em cada trait e tal. Já é a quarta edição do guia, R$ 29,90. Eu vou deixar o link embaixo, tá? Na descrição do vídeo o link. Também, se você quiser se tornar assinante, odeclock.com.br/assinantes, você, fazendo o plano anual, você ganha o guia, né? O guia custa R$ 29,90 na pré-venda, o guia deve sair no começo de abril, mas se você se tornar assinante anual, você ganha o guia. Então, às vezes, vale muito a pena aí para você. Aproveitando que vamos falar de draft, eu vou falar hoje de 5 sleepers desse draft. O que são sleepers? Sleepers são aqueles caras assim que a gente não fala tanto, que a mídia no geral não fala tanto, não tem tão alto, mas que algum time pode se apaixonar e acabar saindo mais alto do que parece, que existem burburinhos que os times gostam mais do que parecem. Todo ano acontecem de termos sleepers, né, de termos jogadores que surpreendem e acabam saindo mais alto do que se esperava. Alguns são os riches, né, que a gente chama, que são jogadores que saíram realmente antes do que deveria. Alguns não, alguns são bons jogadores que só não tinham a badalação. Então, hoje eu separei cinco nomes que são, para mim, sleepers dessa classe que vem aí, desse draft que vai acontecer no final de abril. 29 de abril começa o draft da NFL. O primeiro nome é um jogador de LSU, um wide receiver que eu particularmente gosto muito, Terrace Marshall Jr. O Terrace Marshall é um cara que ficou um pouco esquecido em 2019, naquele ataque que foi campeão nacional, porque tinha Ja'Marr Chase, que deve ser, se não o primeiro, no máximo o segundo wide receiver a ser escolhido esse ano. Tinha Justin Jefferson, que concorreu a calouro do ano na NFL ano passado. Joe Burrow chamava muito atenção. Clyde Edwards-Helaire, que foi escolha de primeira rodada, o running back e tal. Então, o Terrace Marshall acabou ficando um pouco escondido. E aí em 2020, a LSU já não teve o mesmo time e tal, não chamou tanta atenção, mas ele teve alta produção e provou que é um belíssimo jogador. É um jogador alto, né? É um jogador muito forte, um jogador que tem excelentes rotas. A escola de LSU de wide receivers é muito boa, né? Se alguém, para lembrar de um nome aí, o Del Beckham Jr., por exemplo, né? Que não seja tão recente. Então, assim, Terrace Marshall é um cara muito físico no catch point, né? No ponto alto da disputa e tal. E é um wide receiver, para mim, muito completo. Como a gente não vai ter combine esse ano, o Pro Day dele pode ser bastante importante se ele conseguir cravar aí uns 4,43, 4,44 nas 40 jardas. Pode subir bastante. Eu acho que assim, o Terrace Marshall, por exemplo, ele pode ser muito mais completo na NFL, assim, tem uma adaptação muito mais fácil que, por exemplo, um Kadarius Toney, que a gente vê muito falado e tal, né? Então, o primeiro nome para ficar de olho é o Terrace Marshall, wide receiver de LSU, um jogador que pode surpreender, que pode algum time gostar muito, né? Isso é uma escolha alta nesse draft. Alta, talvez aí um top 20, é isso que eu quero dizer. Mas ele não é tão badalado. A gente ouve muito falar de Jalen Waddle, Ja'Marr Chase, Rashad Bateman, Devonta Smith, e o Terrace Marshall pode acabar surpreendendo aí nessa corrida dos wide receivers. Outro nome que eu quero falar é o Jalen Mayfield, offensive tackle de Michigan. Michigan segue formando grandes talentos e não conseguindo ser vitoriosa dentro da sua divisão, né? Não consegue ser, na verdade, não só dentro da divisão, vem tendo péssimas campanhas, renovou com o Harbaugh, né, o treinador, mas não vem conseguindo ser produtiva.
Você vê nesse ano aí saindo o Quit Paye, você vê o Jalen Mayfield, e nos últimos drafts a gente sempre teve jogadores de Michigan. O Jalen Mayfield é um jogador que ele teve pouco tempo, diríamos assim, como titular, foram 15 jogos. Ele ainda precisa de alguns refinos técnicos, né? Mas ele se mostrou um bom pass protector, ele mostrou principalmente uma coisa que é muito procurada em offensive tackles, um atleticismo acima da média. Tá? É um cara que se move muito bem no espaço, é um cara que consegue ir no segundo nível com muita facilidade, é um cara que tem aquilo que eu chamo de passadas suaves, né, na proteção ao passe. Você não vê o pé dele fazendo aquele pá, pá, pá. É um passo bem suave, conseguindo chegar. Então, assim, é um cara que tem o tamanho que a NFL procura, é um cara de 6'5", e na verdade é 6'5 e meio, basicamente, que é um tamanho que agrada bastante os scouts. Então, assim, o Jalen Mayfield é aquele offensive tackle que a gente pode olhar e dizer assim, a NFL pode estar olhando esse cara com mais carinho que os scouts de mídia, né? Como é o nosso caso. Ele pode ser aquele cara que saiam lá os primeiros, o Penei Sewell, o Christian Darrisaw, e aí quando chega na escolha 21, todo mundo pensando, olha, será que vem um Dylan Raduns, vem um Samuel Cosme, o Rashawn Slater ainda está ali, às vezes por conta da envergadura, ninguém escolheu, todo mundo pensando nesses nomes, e pum, Jalen Mayfield. Tá? Então, fiquem de olho em Jalen Mayfield de Michigan, é um nome que pode sim pintar mais alto do que se fala. Terceiro nome, outro jogador de LSU, falei antes do nosso querido Terrace Marshall, agora vou falar de um linebacker, Jabril Cox. Jabril Cox, que começou a carreira dele em North Dakota State, né, jogou na FCS, foi campeão, e aí se transferiu para LSU. E o Jabril Cox tem uma coisa muito importante para a NFL de hoje, que é a cobertura de passe. Eu acho que ele ainda tem alguns probleminhas contra o jogo corrido, saindo dos bloqueios e tal, mas ele tem instintos, ele tem explosão, ele tem inteligência de jogo, especialmente cobrindo o passe. É aquele típico linebacker de 3 downs, né? Você não precisa tirar ele numa situação óbvia de passe, ele vai conseguir cobrir um tight end, ele vai conseguir ser aquele rover no meio do campo, cortando essas rotas, cruzando e tal, que é uma coisa que a NFL precisa muito. Tá? O Jabril Cox hoje, a maioria fala nele no começo da segunda rodada e tal, mas pode ser que algum time tenha um encantamento pelo Cox e pegue antes. É um jogador que eu vejo assim, se evoluir nessa parte de bloqueios, saída de bloqueios, conseguindo chegar na linha de scrimmage com mais facilidade, tem tudo para ter uma sólida carreira na NFL. Tá? O instinto de jogo dele, o QI de jogo dele está muito desenvolvido para um linebacker. A gente viu ele aí em determinadas situações cobrindo até alguns slots e tal. Então é uma coisa que traz muita valia para o jogo do Jabril Cox, essa capacidade de cobrir o passe. O quarto nome é o Trevor Moehrig. Moehrig é meio... sempre dá uma trava-língua aí para falar. De TCU, safety, né? O Trevor Moehrig é um jogador... Assim, a coisa que mais valoriza um safety na NFL hoje é a capacidade de ser um single high, né? De cobrir o fundo do campo sozinho. E isso ele tem. Range, né? Capacidade de ocupar uma faixa grande de campo. Jogando em cover one, consegue se mover muito rapidamente, mover os quadris, explodir e chegar na jogada. Isso é muito, muito importante para a NFL de hoje. Ele é um cara de 6'2", é um cara que a gente viu também nas rotações descendo para jogar como níquel. Não é um excepcional níquel, não é um níquel de altíssimo nível, mas consegue fazer isso em bom nível. Tem uma capacidade de atacar a bola interessante, né? A bola no ar, um rastreio muito importante da bola, assim, muito interessante. Então o Moehrig é um cara que para mim pode alguém se encantar por ele, dar um tiro nele na escolha 15, 20, algo assim, quando ele hoje é cotado mais para baixo. Não é uma classe muito... uma classe brilhante de safeties, é uma classe mais rasa, né? Mas ele e o Rich Grant para mim estão dando uma despontada, e eu acho que o Moehrig, por essa capacidade de ser um single high, pode encantar alguém. Ele teve 2 bons anos, né? 2019 e 2020 foi um pouquinho abaixo,
mas aí a gente tem que contar que não teve pré-temporada, esse tipo de coisa. Então pode ser um jogador aí que algum time escolha mais alto do que se tem projetado. E por fim, o último nome é um running back, Javonte Williams, de North Carolina. Se fala muito em Najee Harris, Travis Etienne, como se esse duo, né, é o principal do draft, mas eu vejo o Javonte Williams como um cara que pode acabar despontando aí. É um jogador que ele não tem uma velocidade final de elite, ele é um jogador que ele não é tão elusivo, cortando e tal, mas ele é um cara assim, que toda jogada dele ele consegue produzir. Ele é um jogador que toda jogada ele quebra um tackle, ele ganha uma jarda extra, ele tem um trabalho de pernas excepcional, ele não para de mexer as pernas nunca. Tá? É um jogador de um corte só, né? Cortou e vai embora. Então, assim, precisa melhorar algumas coisas na visão, que eu acho que ele deixou algumas oportunidades no campo, mas é um jogador compacto, forte, um cara que vai conseguir enfrentar um linebacker, mesmo quando tomar um arm tackle de um defensive lineman, não vai parar por aí. E é uma coisa, claro, no Najee Harris a gente não vê isso, mas o Travis Etienne preocupa nisso, né? Então, assim, o Javonte Williams, ele preenche algumas caixinhas, alguns boxes que é muito importante para a NFL hoje. Então, o Williams também, ele não foi tão usado no jogo aéreo, mas quando precisou ele apareceu, então isso pode ser uma questão de desenvolvimento, algum time pode pensar nesse ponto. Então, Javonte Williams é um nome para ficar de olho nesse draft, um cara que pode ser um sleeper desse draft. Então, basicamente é isso. Se você tiver algum outro sleeper, coloca aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia sobre isso. A cobertura do draft está se aprofundando. Não se esqueça de nos seguir também nas outras redes sociais, OnTheClockBR, no Twitter e no Instagram. Tá? t.me/OnTheClock no Telegram. E não se esqueça também que estamos na Twitch. O Felipe tem um canal dele lá, Felipe.pvieira. Felipe P. Vieira, e a gente sempre faz umas lives lá, ele fala coisas de futebol americano, ele também usa para outras coisas lá, pessoais dele, mas a gente fala bastante sobre futebol americano, então fica de olho, a gente sempre posta lá no On The Clock, no Twitter do On The Clock, quando tem uma livezinha falando de futebol americano. Tá bom? Eu estou nas redes sociais em @DavidChiodini e também o João, nosso editor de vídeo que faz maravilhas, que os contatos estão aqui embaixo. Não deixem de seguir o João e conferir mais trabalhos dele. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado, valeu e tchau!